O Império de Gana, também conhecido como Império do Ouro, foi uma antiga civilização que floresceu na África Ocidental entre os séculos IV e XIII da Era Comum. Este poderoso império desempenhou um papel fundamental na história da África Ocidental, estabelecendo-se como um importante centro comercial e cultural, e sua sociedade complexa e sofisticada deixou um legado duradouro na região. As origens do Império de Gana são envoltas em mistérios e lendas, com a maior parte do conhecimento histórico vindo de registros orais, arqueológicos e de escritos de viajantes árabes da época. O Império de Gana estava situado no que hoje é o sudeste da Mauritânia e o oeste do Mali. Ele se estabeleceu como um conjunto de chefaturas que, com o tempo, foram unificadas sob uma aliança central. O termo Gana tradicionalmente se refere ao título do governante e não ao nome do império em si. O nome do império e a área que cobria eram diferentes do atual país chamado Gana. De acordo com a tradição oral, a fundação do império foi atribuída a uma figura mítica chamada Djinga Cissé. Em algumas tradições, Djinga Cissé é retratado como uma figura semidivina ou heróica, possuindo habilidades sobrenaturais que o ajudaram a estabelecer sua liderança e fundar o império. Nos primeiros séculos da Era Comum, quando o comércio transariano começou a ganhar impulso, os berberes do norte da África e mais tarde os árabes estabeleceram contatos com a região. Os registros desses viajantes fornecem algumas das primeiras menções escritas sobre o Império de Gana. Estes contatos influenciaram em parte a ascendência e consolidação do império. A localização geográfica do Império de Gana permitiu-lhe controlar as rotas de comércio transariano. A região era rica em ouro e o controle desse recurso valioso, junto com a habilidade de agir como intermediário entre áreas produtoras de sal do norte e regiões produtoras de ouro do sul, posicionou o Império de Gana como uma potência comercial dominante. À medida que crescia em riqueza e influência, o Império de Gana começou a anexar territórios vizinhos e subjugou vários grupos étnicos e tribos, consolidando sua posição como o império dominante na região. No Império de Gana, a sociedade estava hierarquicamente estruturada, como o rei, conhecido como Kayamagan, no topo. Abaixo dele estavam a nobreza, os comerciantes ricos, os artesãos, os agricultores e os escravos. O rei tinha poderes quase absolutos e era considerado uma figura semidivina. Ele era responsável por manter a ordem, a justiça e o bem-estar do reino. Apesar do poder concentrado do rei, havia uma burocracia bem estabelecida para ajudar na administração do império. Os territórios conquistados eram governados por governadores nomeados, enquanto em territórios centrais a administração era mais direta. Acredita-se que a principal cidade e capital do império fosse Koumbi Salé, um importante centro comercial e político. Esta cidade era de fato dividida em duas partes, uma área real e uma área comercial, com a última sendo predominantemente ocupada por comerciantes muçulmanos. Enquanto as crenças tradicionais africanas eram predominantes no Império de Gana, o Islã também teve uma presença marcante, especialmente entre a elite e os comerciantes. Esta adoção seletiva do Islã permitiu ao Império de Gana manter relações comerciais favoráveis com estados muçulmanos do norte da África. A coexistência de tradições africanas e influências islâmicas em Gana resultou em uma sociedade rica e diversificada, onde o comércio e a diplomacia eram tão importantes quanto a tradição e a religião. O legado político e social do Império de Gana continua sendo uma parte crucial da rica tapeçaria da história da África Ocidental. O Império de Gana foi uma entidade dominante na África Ocidental durante vários séculos e, como tal, estava frequentemente envolvido em campanhas militares, quer fossem defensivas ou expansionistas.
No final do século XI, os almorávidas, um movimento religioso e militar berbere que se originou no Saara, começaram a expandir-se para o sul. É amplamente aceito que houve algum tipo de confronto ou série de confrontos entre os almorávidas e o Império de Gana, embora os detalhes específicos sejam objeto de debate entre os historiadores. Alguns acreditam que os almorávidas invadiram e ocuparam Gana, enquanto outros argumentam que o impacto dos almorávidas foi mais comercial e religioso do que militar. No entanto, o consenso é que esses confrontos com os almorávidas e as subsequentes mudanças comerciais contribuíram para o declínio gradual do Império de Gana. Além dos almorávidas, outros grupos e impérios em ascensão na região, como o Império do Mali, começaram a exercer pressão sobre Gana. O Mali, em particular, eventualmente eclipsou Gana em termos de poder e influência na África Ocidental. O declínio e eventual fim do Império de Gana não foram resultados de um único evento, mas sim uma série de fatores internos e externos que ocorreram ao longo de vários séculos. A economia do Império de Gana dependia fortemente do comércio de ouro e sal. Com o tempo, novas rotas comerciais começaram a surgir, diminuindo a importância do Império de Gana como intermediário crucial. Algumas evidências sugerem que mudanças no clima podem ter afetado a região, como o avanço do deserto do Saara, tornando algumas áreas menos hospitaleiras e impactando a agricultura e o comércio. A adoção gradual do Islã entre a elite e os comerciantes influenciou as dinâmicas políticas e sociais do Império. Enquanto o Islã proporcionou uma ligação com o norte da África, também trouxe novas ideias e práticas que podem ter alterado as tradições estabelecidas e a governança em Gana. Por volta do final do século XIII, o Império de Gana tinha sido efetivamente suplantado pelo emergente Império do Mali. Embora o Império de Gana não estivesse mais como uma entidade política dominante, seu legado político e social continua sendo uma parte crucial da rica e fascinante história da África Ocidental.